Olá, amigos! Bem-vindos a mais uma edição do Camarote, o programa que abre espaço para receber os presidentes dos grandes clubes do nosso futebol. Hoje temos a alegria de receber o presidente Arnaldo Barros, do Sport Recife, tradição do futebol pernambucano, futebol brasileiro, uma força dessa Série A do Campeonato Brasileiro. Seja bem-vindo a mais uma edição do Camarote, presidente. Eu fico muito lisonjeado em participar do Camarote, um programa que tradicionalmente traz aqui os presidentes rubro-negros, né? Eu devo ser o quarto que venho aqui falar sobre as coisas do esporte. E é um espaço importante para que a gente possa debater o futebol e divulgar, né, o que é feito lá em Recife. É uma oportunidade singular e eu agradeço o espaço por isso. O senhor é o quarto presidente, já estiveram aqui em 7 anos, né? Desde setembro de 2010, na primeira edição do Camarote. Estiveram o presidente Luciano Bivar, o presidente Gustavo Dubé e o presidente João Humberto Martorelli. E agora o senhor, o quarto presidente do esporte aqui no Camarote. Para entrevistar o presidente Arnaldo Barros, trouxemos 2 jornalistas convidados, especialistas no esporte, cobrem o Sport Recife o dia a dia, né? À minha direita aqui, logo em primeiro plano, o João Vitor Amorim, repórter da Rádio Jornal do Recife, Jornal de Pernambuco, né? Primeira vez um estreante no Camarote, mas com vasta experiência no esporte. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Jorge. Prazer estar aqui com você, com o presidente Arnaldo, com o Luquezzi e com todos aqui do Camarote. Sempre bom falar do futebol pernambucano e um prazer estar falando com você aqui. E na ponta direita ali, correndo, veloz, outro estreante, também não menos experiente na cobertura do esporte no dia a dia, jogando em dose dupla, né? O Gustavo Luquezzi, que é repórter da Folha de Pernambuco e comentarista da CBN Recife. Seja muito bem-vindo ao Camarote. Obrigado, Jorge. Eu agradeço demais o convite. Acho que você é a primeira pessoa que acerta meu nome, Luquezzi, porque eu sofro isso desde pequeno, é Luchese, Luchise. Então, agradeço o acerto do nome e é sempre uma honra estar aqui com o Arnaldo, que é um cara que eu respeito toda a trajetória profissional e agora no futebol. Maravilha. Agora não, desculpe, Arnaldo, você está há um bom tempo já. Eu falo agora como presidente, lógico. Presidente Arnaldo, que tem muitas coisas para contar para a gente aí dessa administração do esporte, o esporte avançando muito bem. Teve um começo difícil ali na Série A, mas que teve uma arrancada muito boa, com a chegada do Vanderlei Luxemburgo, acertos também, muitas histórias para contar. Eu abro o programa, presidente, com uma pergunta que o torcedor do esporte, o torcedor também dos 4 rincões aí desse país, prestando atenção nessa administração, no esforço que o esporte fez pela manutenção do Diego Souza. Como é que, afinal, o esporte conseguiu manter o Diego Souza e conseguir também essa arrancada nessa Série A, com essa reviravolta de campanha muito boa agora, a partir até o turno final e nesse início de turno também, segundo turno. Seja bem-vindo. Veja bem, a manutenção de Diego Souza, ela passou por 2 diretrizes, 2 vertentes fundamentais. A primeira foi, sem dúvida nenhuma, o nível de satisfação, de engajamento que o atleta tem com o clube. Eu sempre disse que um dos fatores fundamentais para a permanência de Diego Souza no esporte era a vontade do próprio atleta. Que o que poderia tirar Diego Souza do esporte era se ele chegasse para a direção, chegasse para a gente e dissesse: eu não quero mais ficar no esporte. Se o atleta, não é só Diego Souza, é qualquer um, tiver esse nível de insatisfação, uma insatisfação incontornável, nós não vamos querer ninguém no clube, integrando um grupo que almeja, que tem ambições, não é? Uma pessoa que destoe desse pensamento. Mas Diego Souza, ao contrário, sempre se manteve firme
em todas as oportunidades em que foi abordado, ele sempre externou a satisfação, a felicidade que encontrou no esporte, o acolhimento que ele teve pela cidade, pelos torcedores do esporte. Ele é o nosso embaixador, é ídolo, não é? Então, ele sempre registrou que queria continuar no esporte. Nunca manifestou interesse em sair. Mas também ele sempre, imagino eu, que é uma pessoa comedida, uma pessoa equilibrada, que se por acaso fosse alguma coisa de interessante para o clube, eu creio que ele não se furtaria a mais uma demonstração de apego ao esporte saindo. Mas não era a hipótese, porque nós queríamos que o atleta permanecesse. Então, o primeiro fator que fez com que ele permanecesse foi a vontade do próprio atleta em permanecer. Daí a nossa segurança, nós que convivemos com o atleta, temos proximidade com o atleta, nós víamos nele, em todas as manifestações, essa determinação em continuar no esporte. E o segundo fator que fez com que ele continuasse no esporte foi a forma, os termos da contratação que nós fizemos quando nós adquirimos os 50% dos direitos econômicos de Diego Souza. Porque Diego Souza primeiro passou no esporte por empréstimo, um empréstimo gratuito de um time lá da Ucrânia, o Metalist. Terminado o contrato, ele teve que voltar ao Metalist. Conseguimos um novo período de empréstimo. Ao final desse segundo período de empréstimo, o Metalist se negou a fazer novo empréstimo e queria vender os direitos econômicos do atleta. Nós não tínhamos recursos suficientes para comprar esses direitos econômicos, ainda quando houvesse essa pretensão, essa vontade de continuar a contar com o Diego Souza no nosso elenco. Então, nessa oportunidade, nessa janela, digamos assim, o Fluminense entrou e com os recursos de que dispõe, que são muito maiores do que o do esporte, conseguiu comprar os direitos econômicos de Diego Souza. Passado algum momento, o Diego Souza não se adaptou ou sentiu saudades da água pernambucana, recifense, do acolhimento da torcida rubro-negra, né? Dos gritos de embaixador de Diego Souza. Então ele quis voltar e nós continuamos durante esse período todo monitorando o nível de satisfação ou de insatisfação de Diego Souza. Então, houve uma oportunidade e nós fizemos uma proposta ao empresário do atleta. O Diego Souza foi muito correto, disse, olha, eu quero ir jogar no esporte. Ele nunca me falou o que eu vou revelar agora, mas um presidente de um outro clube, me disse que quando o esporte investiu, ele tentou também seduzir Diego Souza e com uma proposta até maior do que aquela que o esporte tinha condições de oferecer. Mas o próprio Diego Souza foi que disse, presidente, não a mim, ao presidente desse clube, presidente, eu respeito muito, mas eu não quero dar sequência a essa conversa, eu não quero me aprofundar nessa conversa, porque o meu desejo é voltar a jogar no esporte. É lá que eu encontrei alegria de jogar, lá eu me sinto bem e eu tenho planos e estou engajado no projeto do esporte. Eu quero ir para o esporte. Diego Souza nunca me disse isso. Quem me falou isso foi esse presidente. Quer dizer, eu tendo conhecimento desse apego, né, eu tinha que fazer alguma coisa que também assegurasse o esporte. E o que foi que nós fizemos? Nós compramos 50% dos direitos econômicos de Diego Souza e estabelecemos uma multa elevada, uma multa que desencorajasse eventuais pretensões de outros clubes no futuro. E foi isso que aconteceu. Ainda quando vários clubes com muito mais recursos do que o esporte no cenário nacional, por várias ocasiões diferentes, tentassem tirar Diego do esporte, não conseguiam porque a multa realmente era uma multa que desencorajava a todos eles. Foi essa multa que fez com que impossibilitasse a saída dele também em relação ao pagamento pelo Palmeiras, que era uma multa alta. O senhor, como um advogado trabalhista de formação, né, o senhor não gosta de revelar muitos valores, mas isso aí também é um mérito da administração do esporte, de proteger os interesses do esporte. Sem dúvida que essa é uma política que nós temos
para, inclusive, permitir nós fazermos frente a essas incursões de clubes que são melhor aquioados ou mais abastados do que o Sport economicamente, financeiramente falando. Então, essa multa, primeiro fator foi o interesse de Diego Souza em ficar. E segundo, a multa que foi estabelecida que desencorajava, ou como desencorajou, as outras equipes, inclusive no caso do Palmeiras, nós colocamos, olha, para ele sair, vocês têm que pagar a multa. E a multa, realmente, o Palmeiras, não vou dizer que não tinha condições de pagar, porque eu não conheço das finanças do Palmeiras e dos patrocinadores do Palmeiras. Mas, realmente, foi um valor que desencorajava, como eu disse, no Brasil, entre clubes, nunca houve uma transação que chegasse ao valor da multa que tinha sido estabelecido para Diego Souza. Daí porque eu disse e repito, era uma multa impagável para padrões normais do Brasil. Daí isso também foi determinante para a permanência de Diego Souza. Presidente, o senhor acabou de falar de um patrimônio do esporte, que é o Diego Souza, um atleta que pertence ao clube. Mas um outro patrimônio que a torcida sempre pergunta é a Ilha do Retiro, que é um patrimônio de 80 anos, né? O senhor tem planejado algumas ações para a melhoria da ilha, do próprio gramado da Ilha do Retiro? Olha, realmente, a Ilha do Retiro, eu costumo dizer, é uma senhora de 80 anos. Ela foi concebida para um futebol que era, até certo ponto, muito mais lúdico se assistir a um jogo do que hoje em dia. Eu na minha adolescência, eu assisti muitos jogos ao lado de torcedores do Santa Cruz, ao lado de torcedores do Náutico, né, numa convivência respeitosa. Hoje em dia, dada essa escalada de violência que se tem, né, há uma necessidade de segregação de torcidas. E os estádios não estão, alguns dos estádios, inclusive a Ilha do Retiro, não estão preparados para essa nova sistemática. Então, por exemplo, a ilha que já teve condições de receber um público de 50 mil torcedores, hoje em dia está limitada a 29 mil. Porque tem que preservar áreas de segregação, e essas áreas de segregação, de separação, não são só nas arquibancadas, não, é internamente. Eles não podem dividir os mesmos sanitários, os mesmos toaletes, eles não podem dividir as mesmas entradas, as mesmas saídas, eles têm que ter uma separação absoluta para evitar os confrontos dada essa escalada de violência, como eu falei, e a ilha vem lutando contra isso, tentando se adaptar ao longo do tempo, e o torcedor, por outro lado, cada vez mais desenvolvendo um nível de exigência compatível com as novas arenas, que foram concebidas e pensadas com a finalidade de dar conforto, com a finalidade de permitir uma melhor visão para o espectador, foram concebidas imaginando a presença de portadores de necessidades especiais, foram concebidas com a preocupação de dar vazão ao público num determinado lapso temporal para que se preserve a segurança, e esses estádios mais antigos, e eu falo de uma senhora de 80 anos, não foi concebida para atender a esse nível de demanda. Então, algumas intervenções que muitos reclamam, que a torcida reclama, a imprensa fala, não é possível ser atendida senão se empreendendo um volume de recursos tal que inviabiliza o clube. Nós não temos condições de fazer uma reforma tal que atenda a todas essas pretensões, tá certo? Com os recursos que nós temos. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que, primeiro, preservar a segurança. Então, nós temos um programa de investimento na área estrutural da ilha toda. Esse programa de investimento, ele vai durar aí 24 meses ainda pela frente. Não é que ele esteja parado, ele já está acontecendo. Às vezes, um torcedor manda uma foto para mim, olha aqui, aí tem uma parte em que a ferragem está aparecendo. A ferragem está aparecendo porque a engenharia já esteve lá, viu que ali havia infiltração, já foi lá, já tirou o que tinha que tirar, já expôs a chaga para que venha o tratamento, para que venha o remédio. Isso já está sendo feito. Isso é a recuperação estrutural da ilha. Nós também estamos fazendo intervenções para melhorar a acessibilidade.
dos portadores de necessidades especiais, como é o caso dos cadeirantes. E isso a gente está fazendo para todo o complexo da Ilha do Retiro. A nossa piscina já está sendo tratada dessa forma, o próprio estádio e as vestiárias, por exemplo. As vestiárias, o estádio do esporte fica em Recife. Recife já está abaixo do nível do mar, né? Quando a maré está alta, evidentemente que os lençóis freáticos que passam por ali canalizam mais água para aquela região. A Ilha do Retiro fica numa ilha, efetivamente. Você tem um canal que circunda de um lado, tem o rio do outro, então aquele terreno também sofre com isso. Como no estádio nós temos as vestiárias e para que os atletas cheguem ao campo eles têm que descer por um túnel e subir novamente para chegar ao nível do estádio, esse túnel aqui não é raro ficarem alagados. A gente tem que botar bombas de sucção para tirar essa água. Então nós temos um projeto para matar com esses túneis e fazer um acesso para o esporte, o visitante e os árbitros, para que eles tenham um corredor de interligação por baixo da arquibancada. Nós vamos abrir ali uma passagem e eles saiam juntos, como acontece nas arenas, de uma forma que não precisem mais descer por túneis, eles passem diretamente. Esse é um projeto que eu espero, se tudo der certo, até o final desse ano já está com ele realizado, concluído, ou no mais tardar até o início do próximo ano. E especificamente no que diz respeito ao campo, ao gramado que você falou, nós que eu digo, os gestores do esporte, desde a época de Gustavo do B, foi investido muito no gramado. E a Ilha do Retiro, por um bom tempo e até pouco tempo, tinha um gramado invejável, um dos melhores gramados do Brasil. Ocorre que, de uma forma inusitada, o inverno deste ano, lá em Recife, vocês são de lá e puderam presenciar, foi um inverno mais rigoroso do que o habitual. E nós passamos por um período aí de 45 dias de chuvas intensas todos os dias, superando todos os níveis de precipitação pluviométrica que pudesse se imaginar para aquele período. E o nosso gramado sofreu muito com isso. Sofreu e deteriorou. A grama é um vegetal. O vegetal é um ser vivo, não se locomove, mas é um ser vivo. Ele sofreu com isso. E nós podemos ver que em determinados jogos a grama estava sendo rarefeita e a lama tomando conta daquilo ali. Nós investimos na contratação de uma empresa de renome e expertise internacional para que recuperasse, não só pontualmente, mas desse a manutenção pelos próximos 12 meses em todos os gramados do clube, priorizando o gramado do estádio, os gramados que eu digo, do campo auxiliar e do CT, mas priorizando o gramado da Ilha do Retiro. Esse trabalho começou a ser feito e nós melhoramos a drenagem, essa melhoria de drenagem já está concluída. Nós colocamos novas placas e também nós tivemos que fazer um tratamento de combate às ervas daninhas, às pestes que estavam, as espécies danosas que estavam misturadas no gramado. E tivemos que colocar produtos para isso. Por isso que visualmente, plasticamente, o gramado está feio. Mas ele já está em plenas condições de jogo, mas está feio. Né? O gramado tem que ser plasticamente atraente. Nós temos noção perfeita da importância do visual do gramado para o espetáculo. Se não para a prática do esporte, para o espetáculo em si. E eu posso assegurar que nos próximos, com esse intervalo que nós temos agora, que o último jogo de domingo até o próximo vai ter aí uns 10 ou 12 dias, salvo engano, deverá ser tempo suficiente para que toda a grama absorva esse tratamento e o gramado deverá estar tanto funcional como plasticamente perfeito para a prática do futebol. Esse contrato com essa empresa, qual é a duração, presidente, para a recuperação do gramado? Eu pergunto isso porque recentemente o Troca de Passes, nosso programa do Sport TV, fez uma crítica ao estado do gramado e na ocasião a assessoria do esporte falou que estava iniciando esse processo, mas visualmente
para a televisão, para o telespectador, parece que ainda não iniciou. Eu só estava contando que iniciou esse processo. Qual é o prazo e a duração desse contrato especificamente? O contrato não foi só de recuperação, foi de recuperação e de manutenção da qualidade do gramado. A recuperação deverá estar concluída, como eu falei, nos próximos 15 dias nós já deveremos, é a nossa esperança, que nós já temos condições de visualizar um gramado verde, realmente recuperado. Essa é a nossa intenção. Claro que continua o tratamento e nós vamos melhorando. Agora, a contratação é por 12 meses a contar da assinatura do contrato, que já tem uns 30 dias. Então nós temos ainda 11 meses pela frente de contrato com essa empresa, mas não quer dizer que o gramado só vai estar ótimo daqui a 11 meses, não. Daqui a 15 dias já vão ser visíveis as melhorias acentuadas no gramado de uma forma geral. Presidente, só para pincelar rapidamente, mas eu tenho outra pergunta a fazer. A questão dessas reformas que você falou da ilha, afasta o sonho da sonhada arena, ou retarda pelo menos. E outra coisa, a valorização da marca do esporte, ela ultrapassa Bahia e Vitória de 2013 para cá, segundo a Pluriconsultoria, que é uma consultoria conceituada, a valorização de marca ultrapassa os rivais, principais rivais. O esporte, você chegou a declarar que seus adversários, talvez tenha sido mal interpretado, não são Salgueiro Central, é Flamengo e Corinthians. Até onde pode ir essa valorização do esporte? Dá para bater de frente com esse pelotão de cima? E a resposta da Arena, eu gostaria que o senhor desse. Bom, a primeira pergunta essas reformas, essas ações, eu não gosto de dizer reformas, porque realmente reforma é uma coisa muito mais profunda. Talvez a ilha precisasse disso, nós não temos recursos para tanto. Mas essas intervenções, essas ações de melhoria, elas são ações carimbadas ou caracterizadas pela urgência. Nós precisamos fazer, não é? Como eu falei, nós estamos diante de um equipamento de 80 anos, inadequado ou inadaptado às exigências modernas. Então, essas são intervenções urgentes que nós temos que fazer, porque aquilo ali é o patrimônio, é a casa do esporte, é onde nós mandamos os nossos jogos, não é? Isso aí não inviabiliza o nosso projeto da Arena. O nosso projeto da Arena, muito mais do que um sonho, é uma meta. Eu não posso prometer, não sou irresponsável ao ponto de prometer. Mas eu quero registrar que desde antes de Milton, Bivar, Luciano, Gustavo, esse sonho de se ter uma arena, ele já era acalentado e já se trabalhava por isso. E isso continuou, né? Nós tínhamos até o ano passado, e temos ainda as licenças, todas as licenças para início das obras, para que nós possamos pôr em prática a construção de uma nova arena. Nós estamos, mesmo sem ter o projeto iniciado, nós estamos continuando mantendo isso, porque isso é um ativo importante para o esporte. Isso é um patrimônio do esporte. O que nós fizemos já na gestão de Martorelli foi a contratação de uma empresa internacional com expertise nisso, para que ela fizesse uma nova análise das condições econômico-financeiras do projeto que nós tínhamos, para saber da viabilidade desse projeto naquele formato. Porque as condições sociopolíticas e econômicas no Brasil, de quando o projeto foi concebido para agora, todo mundo sabe, evidentemente, que mudaram e muito. Não é? Nós estamos diante de um contexto, de um cenário econômico completamente adverso, diferentemente do que era quando o projeto tinha sido concebido. E nós não podemos fazer loucuras. Então, Martorelli, que me antecedeu, ele contratou essa empresa para que ela visse se havia ainda viabilidade econômico-financeira para aquele projeto. E essa consultoria passou alguns anos, alguns meses, fez um trabalho belíssimo, profundo, e chegou à conclusão de que há viabilidade econômico-financeira, mas não para o projeto naquela dimensão. Então nós estamos trabalhando hoje com um projeto que imagina a ilha com uma capacidade entre 28 e 32 mil pessoas. Esse é o projeto, uma nova arena com capacidade para 28 a 32 mil pessoas. Isso daí depende de alguns ajustes que nós estamos trabalhando. E em que fase está isso?
nós estamos agora na fase de buscar parceiros, buscar interessados para que assumam o projeto, porque, na verdade, o esporte não tem recursos e nem tem como viabilizar financeiramente, economicamente, financeiramente, os recursos necessários para isso. Mas nós temos que tornar esse sonho em realidade através de parceria, através de terceiros que estejam interessados em investir para ter o retorno. E aí nós vamos ter contratação para isso. Então, a fase que está atualmente é que a empresa de consultoria que foi contratada, inclusive para isso também, porque tem expertise nisso, ela nos apresentou uma lista com 29 potenciais interessados, e nós a essa lista acrescentamos mais 2 nomes, e a empresa vai prospectar esses potenciais interessados. Vai levar o novo projeto, o projeto modificado, com os novos parâmetros, para saber se há interesse desses investidores em entrar em parceria com o esporte para viabilizar. Então, eu não posso dizer que esse processo vai ser concretizado a curto, médio ou longo prazo. O que eu posso dizer é que o projeto que está vivo, é um projeto que nós mantemos vivo porque é um ativo do esporte, então nós nos preocupamos em assegurar todas as licenças, todos os protocolos que são necessários com as entidades públicas, tais como Prefeitura, Corpo de Bombeiros e Serviço de Patrimônio da União. Nós procuramos manter tudo isso em dia, tudo isso atualizado para, na hora em que nós encontrarmos esses investidores interessados, coisa que a gente está prospectando, aí sim a gente pode dar uma notícia mais firme para a torcida rubro-negra. A última pergunta que você falou foi em relação ao patamar, a comparação que o esporte, que eu possa ter feito, dizendo dos nossos reais adversários. Veja bem, eu não posso desqualificar os nossos adversários do Estado, Náutico, Santa Cruz, Salgueiro, Central. Evidentemente que eu reconheço o valor dessas instituições, são clubes que abrilhantam a história do futebol, que merecem todo o nosso respeito. O que eu falei é que o esporte não pode se limitar a essa rivalidade regional. O esporte tem que buscar rivalidades maiores. Você tem que ter metas, você tem que ser ousado. Se você quer que o esporte cresça, você tem que começar pensando grande. É claro que ganhar um campeonato a nível nacional, ganhar uma competição a nível internacional é muito mais difícil do que se ganhar a competição estadual, a competição regional. É claro, mas esse tem que ser o nosso objetivo. Nós temos que, não vamos desdenhar das competições regionais, estaduais, mas nossa preocupação, nossa ambição maior tem e será sempre os títulos mais difíceis, o título nacional, um título internacional. Maravilha. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre outros temas do esporte, temas polêmicos como a saída da Copa do Nordeste, né? E as prioridades também para 2018, as metas, o porquê dessa decisão do presidente, o que o esporte está planejando. Rapidinho a gente faz esse intervalo e volta com o Camarote edição 63, recebendo hoje Arnaldo Barros, presidente do Esporte Recife. Até já. De volta com o Camarote, edição 63, recebendo hoje Arnaldo Barros, presidente do Esporte Recife. Presidente, algumas semanas, uma decisão importante, né, e não menos polêmica na vida do esporte, a saída da Copa do Nordeste. Provocou muitas manifestações nas redes sociais, né, torcedores adversários. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco essa decisão. O senhor, na época, justificou como uma escolha essencial para a sobrevivência do esporte. Como é que se deu essa decisão? Quanto tempo o senhor levou amadurecendo? Como é que foi o processo de decisão para a saída dessa competição? Veja bem, Jorge, a decisão ela foi
divulgada recentemente, há coisa de 30 dias talvez. Mas a deliberação por essa decisão, ela foi algo muito pensado, ela foi amadurecida. O que acontece é o seguinte, ao final da Copa do Nordeste do ano passado, nós, do esporte, verificamos que a competição, ela nos trazia dois grandes prejuízos. Um era um prejuízo econômico-financeiro e o outro era um prejuízo em termos da saúde dos atletas, porque havia uma sobreposição de competições e o esporte terminava jogando uma quantidade de partidas que desgastavam de tal sorte o elenco que ou resultava em lesões ou resultava em queda de performance no momento mais definidor do Campeonato Brasileiro no segundo semestre. Então, com base nisso, nós nos reunimos com alguns clubes, com os clubes do Nordeste, com o Bahia, com o Vitória, com o Náutico, Santa Cruz, Ceará e Fortaleza, e desenvolvemos um raciocínio, desenvolvemos uma lógica de que a Copa do Nordeste não poderia continuar naqueles termos sob pena de prejudicar todos os clubes, os grandes clubes do Nordeste. E começamos a desenvolver qual seria o formato que a Copa do Nordeste deveria assumir para que satisfizesse essas pretensões dos clubes. E isso, a primeira reunião, salvo engano, foi no dia 9 de junho de 2016. E nós continuamos com encontros regulares, sempre desenvolvendo esse produto, não só a questão da desportividade, quer dizer, para que nós tivéssemos um formato de competição que fosse atraente para a mídia, em termos midiáticos, mas também respeitasse a saúde, o desenvolvimento profissional, físico, orgânico dos atletas. E esse produto que foi construído, que foi elaborado ao longo do segundo semestre do ano passado, ele foi fulminado em determinado momento, quando as federações, algumas federações, discordavam do nosso projeto, da nossa proposta, e como que abafaram a ideia, e com isso alguns clubes desistiram do projeto. Mas o esporte se manteve firme no projeto e já em novembro do ano passado, numa das reuniões que nós tivemos, o esporte disse, olha, com essa formatação não interessa ao esporte participar. Se por acaso essa formatação permanecer, nós vamos nos retirar, vamos procurar outra coisa. Não é? Naquela ocasião nos foi assegurado pela Liga de que esse assunto entraria em pauta ainda no começo de janeiro, de 2017, e haveria uma solução. Nós participamos da competição edição de 2017 normalmente, mas as propostas que nós queríamos não foram atendidas. Ao contrário, a proposta foi uma formatação diferente e ao invés de restringir o número de jogos, otimizar a utilização das datas, ela foi criada até mesmo uma seletiva, uma pré-Copa do Nordeste. Não é? Então, essa formatação não atende aos interesses desportivos do esporte e nem se conseguiu a melhora financeira que nós queríamos, porque a competição para o esporte, e aqui eu deixo claro, para o esporte, insisto, ela não é financeiramente compensadora, ela é deficitária. Muita gente diz, não, mas... Para o orçamento do esporte. Né? Para o que o esporte... Para o tamanho do esporte. Para o tamanho do esporte. Por exemplo, é verdade que parte das passagens, da alimentação, da hospedagem é paga. Parte é paga, mas parte não é paga. O esporte, hoje em dia, tem um nível de sofisticação no seu elenco, tem um nível de preocupação, não usaria a palavra sofisticação, mas um nível de preocupação com a saúde, com o preparo dos seus atletas, tamanho que a delegação do esporte é muito maior do que aquela correspondente ao número de passagens, de hospedagem, de alimentação que é fornecido pela competição. Essa diferença o esporte banca.
para poder participar. E no final, a compensação financeira que nós recebemos, fazendo a análise de custo e benefício, nós estamos pagando para competir, como também pagamos para competir no Campeonato Pernambucano. Não bastasse isso, nós temos hoje, domingo, né, que é quando esse programa vai ser apresentado, deverá ser apresentado, o Sport jogará a 60ª partida. Gente, na temporada. 60 jogos é o que um clube europeu estruturado joga numa temporada toda. Nós estamos praticamente na metade do ano e o Sport vai fazer a 60ª partida. Contra o Cruzeiro, né? Contra o Cruzeiro. Então o Sport participou esse ano, e não seria diferente no ano que vem, de 5 competições. Ah, mas participou porque escolheu. Não, não é isso não. O Campeonato Pernambucano eu tenho que participar, porque senão eu fico fora das outras competições oficiais, como Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então eu tenho que participar do Campeonato Pernambucano. O Campeonato Brasileiro eu preciso participar, porque é a maior vitrine que nós temos, é onde se alocam os maiores recursos, é onde o esporte vai buscar a segurança financeira para a sua subsistência. A Copa do Brasil também decorre do Campeonato Pernambucano, é a competição mais rentável que nós temos. E a Sul-Americana, ou Libertadores, se Deus quiser, pelo no número próximo de ano, partidas, a Copa do Brasil é a mais rentável. Mais rentável. Mais rentável. E a Sul-Americana, ou se Deus quiser, no próximo ano, a Libertadores, é o título internacional, é a competição internacional que o esporte aproveita para internacionalizar sua marca, para tentar buscar um título internacional inédito para o clube. Dessas todas, sobra em acréscimo a Copa do Nordeste, que é a única que eu posso declinar da competição sem repercussão nas demais. E ainda, ela é deficitária para o esporte. Para o esporte. Então, mas, presidente, sendo traído, já que essa união... O anúncio foi feito com o Náutico, por exemplo, ao lado. Eu sei que você fala que independia de outros clubes a decisão do esporte, mas não se sente de uma forma, se você disse que antes alguns aderiram à sua ideia, se sente traído quando eles deixam de lhe apoiar ou deixam de lhe acompanhar? Veja bem, vou primeiro concluir, para depois eu entrar nessa daí. Então, o esporte precisaria, além disso, além dessa questão financeira, existe a rigidez. Essa é a minha maior preocupação. O atleta, ele termina o Campeonato Brasileiro no início de dezembro. Esse ano passado foi dia 6, salvo engano. Então, ele tem aí 30 dias de férias regulamentares que nós temos que obedecer. Hoje em dia, antigamente o atleta entrava em férias e ficava na sua cidade. Você dava uma cartilinha para que ele exercitasse na Praia de Boa Viagem, ele não bebesse, ele não fizesse isso, não fizesse aquilo. Hoje em dia, como ele tem 30 dias de férias, antes da última partida, ele já está com o bilhete da passagem ou para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou para onde lado for, que você não tem como controlar, e é justo, é as férias dele. O jogador é um trabalhador como outro qualquer, ele tem direito a isso. Então o camarada passa 30 dias usufruindo das férias, perdendo a sua condição atlética. Depois você tem 20 dias, 20 parcos dias, tá certo? Para recondicionar o atleta, e já entra em competições como o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste, obrigando você a jogar domingo, quarta, com viagens para o interior do Pernambuco. Se a gente for jogar em Salgueiro, são 500 quilômetros. Depois você vai para o interior da Bahia, ou vai para o Ceará, ou vai para o Piauí. Quer dizer, isso tira a condição de preparo do elenco. Isso fatalmente vai resultar em lesão ou em queda de rendimento na segunda metade do campeonato. É contra isso também que nós estamos nos insurgindo. Aí você diz, não, e por que não bota o outro time? Mas se eu tivesse um elenco, porque meu elenco hoje é de 31 atletas, dos quais 8 são oriundos da base. Se eu tivesse um elenco de 50 atletas, de 40, que pudesse trabalhar uma equipe e outra, uma para uma competição e outra para outra competição, ainda assim eu tinha o óbice do custo financeiro. Ainda assim eu tinha o custo financeiro. Resolvia a questão atlética, a questão de saúde do jogador, mas eu teria o problema financeiro. Nós não temos essa estrutura. Então nós tivemos que tomar uma decisão, ou a gente permanece no status quo, penando no segundo semestre em face do excesso de jogos,
né? Ou a gente realmente dá ao atleta a condição normal, uma condição rígida para que ele possa desenvolver o seu talento. É por isso que justificamos a saída da Copa do Nordeste. Quanto à pergunta de se eu me senti traído ou não, não me senti traído. Eu acho que cada um responde pelos seus atos, cada um toma a decisão. Em nenhum momento eu condicionei a saída do esporte à adesão de nenhum dos companheiros. Ao contrário, nós desde novembro dissemos, olha, se não houver alteração, nós não nos interessa essa competição. Dissemos isso em reunião na Liga. Agora eu entendo, gostaria muito de ter ao meu lado, né, clubes como Bahia, como Vitória, como o Náutico, como Santa Cruz, Ceará, Fortaleza e todos os outros grandes clubes. Agora, eu entendo, respeito, sei que cada um é que sabe onde o calo aperta. E eu espero que todos esses clubes encontrem soluções financeiras, porque sob o ponto de vista atlético, sob o ponto de vista de saúde dos jogadores, todos eles concordam com a lógica do esporte. Agora, existem compromissos financeiros, existem vínculos, né, que precisam ser respeitados e cada um sabe como gerir. Eu não me sinto traído, não. Agora, também não me sinto obrigado a sacrificar o esporte em prol de uma posição coletiva que se possa ter. Presidente, eu queria tirar duas dúvidas também. Uma sobre torcida organizada. Na gestão do Martorelli, uma coisa que foi muito falada foi o combate, né, às torcidas organizadas do esporte. Isso segue na sua gestão? Como é que está sendo trabalhado isso nos bastidores? E uma coisa totalmente distinta, mas que interessa também ao torcedor, o Magrão já andou essa semana dando algumas entrevistas, dizendo que quando parar, quer continuar no esporte. O esporte está se preparando também para ficar sem Magrão, um dos grandes ídolos do clube? Olha, quanto à torcida organizada, nós temos severas críticas, nunca escondemos isso. Foi tema e bandeira da nossa campanha, porque se nós temos um projeto de tornar o esporte um clube para a família rubro-negra, se nós queremos que os nossos filhos, as nossas esposas estejam no estádio, nós temos que dar segurança a essas pessoas. E a segurança dessas pessoas não pode estar à mercê de uma atitude intrépida, de um descontrole, de uma impulsão de vândalos que torcem pelo esporte e torcem, eu respeito a preferência deles pelo esporte, mas que não se contêm, vão para lá, esquecem e até sobrepõem o amor que eles têm pelo esporte, o respeito que eles possam ter pelos outros, eles sobrepõem ou colocam aquele impulso animalesco acima disso tudo para dar vazão aos seus problemas, a testosterona acumulada, sei lá o quê, tá certo? E com isso afasta, é incompatível com a presença das famílias. Não é? Então nós que somos contra a violência, e tem mais, essas atitudes que eu não estou conjecturando não, são atitudes que já existiram, sempre, invariavelmente acarretaram prejuízo para o esporte. Como é que o cidadão, sabendo que aquela atitude vai prejudicar o clube do coração, e ainda assim o cara reage, ainda assim o cara age daquela forma, sabendo que vai prejudicar o clube? Que amor pelo clube é esse? Onde é que está essa fidelidade que ele tem para o clube? Como é que ele pode querer um tratamento diferenciado ou um tratamento igualitário aos outros apaixonados que primam, que trabalham para que o esporte fique grande, se ele trabalha para que o esporte fique pequeno? Nós já fomos penalizados com jogos de portões fechados, já fomos penalizados com multas, não é? Nós temos que defender os interesses do clube. O clube é administrado para a grande massa da torcida brasileira, da torcida rubro-negra, para as famílias. É esse que eu tenho que atender o interesse. Já houve situações, e vocês estavam no estádio, em que a torcida organizada, ou essa facção organizada, foi vaiada pelos demais torcedores do estádio. Então, não é que eu seja contra a torcida organizada. A família rubro-negra é contra a torcida organizada. Mas tem algumas ações sendo feitas? E temos ações quanto a isso, né? O esporte foi o primeiro a romper. Então, não existe mais. Mas ficou até sozinho, né? Naquele movimento de grandes clubes do presidente Martorelli. O esporte acabou sozinho ali, mantendo aquela posição. E isso é uma posição importante, que eu até nem chamo esses
essas pessoas de torcedores, eu chamo de integrantes de torcidas organizadas, que torcedor não é isso. Eu concordo. Não vai prejudicar o clube, não vai matar, não vai morrer, ele vai ali para se divertir. E essas medidas, essa violência cada vez mais latente no futebol, associada à impunidade e à condescendência, que eu acho até pior do que a impunidade, né, dos clubes com isso, é que afasta as famílias, afasta o torcedor de bem que quer voltar ao estádio. Essa medida que o esporte tomou é muito importante para o futebol. E o esporte não estava sozinho, o esporte continua sozinho, quixotescamente defendendo essa bandeira. Nós temos como medidas, respondendo à pergunta aí de João Vitor, para você ter ideia, todo o jogo do esporte fora de casa, o nosso jurídico prepara um memorial, um conjunto de documentos, porque nós fomos à justiça pedir para que essa entidade organizada fosse proibida de participar de qualquer jogo do esporte, não só dos jogos em Recife, qualquer jogo do esporte. Então, quando nós vamos jogar fora, nós preparamos, o nosso jurídico prepara o material e isso é entregue ao delegado do jogo para que em qualquer ponto do estádio que esteja alguma menção a essa torcida organizada, a essa entidade, ele seja prontamente retirada do estádio. E isso é feito em todo o estádio que nós vamos jogar, a gente já leva esse material. Afora isso, nos jogos da Ilha do Retiro, nós temos um banner com a fotografia dos principais integrantes da torcida organizada para que quem estiver na bilheteria não permita o acesso a esses torcedores. Quem quiser ser sócio do esporte tem que fazer um cadastro para ser sócio do esporte. Sócio torcedor, sócio contribuinte, qualquer que seja o sócio. Ele tem que fazer um cadastro. E esse cadastro é confrontado com a base de dados que nós temos da Polícia Civil, que tem os integrantes dessa torcida. Se houver compatibilidade de dados, essa proposta de sócio não é aceita. E se por acaso passar algum desses sócios e nós identificarmos, nós propomos ao Conselho a exclusão do quadro de sócios desses integrantes. Agora, afora isso, aquelas oportunidades em que nós fomos penalizados pelo STJD pecuniariamente, fomos multados, nós entramos com ações cíveis de regresso em cima contra essas entidades para que elas ressarçam o esporte do valor pecuniário que o esporte perdeu. Entramos também com uma ação para proibir a utilização de qualquer símbolo do esporte por essa torcida. E monitoramos todos os jogos na ilha, nós monitoramos através de câmeras, né, os integrantes dessa torcida, e se nós detectarmos a presença de algum deles, a gente vai e tira. Aí alguém pode dizer, mas essa medida é genérica, tem gente de bem nessas entidades, pode até ter, eu não vou generalizar, mas essas pessoas que são de bem, elas têm como se associar, elas têm como chegar ao clube. É bastante elas se afastarem daqueles que vão para o estádio com outro propósito. O que não pode é o camarada sustentar a permanência ou a manutenção dessa entidade nefasta e ao mesmo tempo ser sócio do esporte. Isso é incompatível. Presidente, um ponto importante também que o senhor até falou sobre a questão das torcidas organizadas também, até remetendo para o torcedor de bem, né? Eu tenho acompanhado de longe, um pouco de longe, mas lendo o noticiário e vendo que a questão da divisão do espaço para o torcedor na Ilha do Retiro ainda é motivo de polêmica, né? Aquele projeto do sócio mais para o povo, né, de R$ 30,49, né, uma coisa assim, ele não pegou no popular. Até nas redes sociais, alguns torcedores se manifestaram. Se o esporte tem um projeto de divisão de preços de ingresso por dia, por adversário, por capacidade da ilha, atratividade, a competição, está se pensando em uma melhoria desse projeto aí, até para inclusão maior do torcedor de bem, no caso? Veja bem, a questão da precificação dos ingressos é um dos maiores desafios que a gestão tem. Porque o esporte tem um orçamento de 110 ou 113 milhões de reais. Mas isso é orçamento. As pessoas confundem orçamento com receita.
Quando eu falo que tem um orçamento de 110 milhões de reais, não quer dizer que eu tenha um cheque de 110 milhões de reais para gastar. Eu tenho sim, fiz um planejamento de gastos, de investimentos, que para eu fazer, para eu cumprir esse planejamento que foi feito, eu vou precisar de 110 milhões de reais. E aí eu vou ter que correr atrás dessas receitas. Algumas dessas receitas eu posso até planejar o recebimento, porque eu tenho contratadas essas receitas, como é o caso das receitas com televisionamento, direito de transmissão, como é o caso de patrocínio, master na camisa. Mas existe, tá certo? Uma série, um gap, um intervalo muito grande até chegar aos 110 milhões, que eu vou ter que ir buscar. E buscar como? Com as mensalidades associativas, com a renda nos jogos e por aí vai, com promoções de marketing. Eu tenho que ir buscar com vendas de produtos licenciados, com licenciamentos. Eu tenho que buscar esse dinheiro. Ocorre que para você encontrar a equação certa entre aquilo que o clube precisa e aquilo que o sócio ou que o torcedor pode pagar, não é fácil. Nós estamos contratando uma empresa de Campinas para fazer um estudo sobre essa precificação. Mas para você ter ideia, nós temos hoje um programa de sócio-torcedor em que é cobrado do interessado algo em torno de R$ 30,94. É o que o interessado vai pagar por mês. E isso dá direito a ele assistir todos os jogos do esporte, que o esporte for demandante, não só na ilha. Se o esporte demandar um jogo na arena, ele terá gratuidade, na arena, já que pagou os 30,94, que é o valor que é cobrado mensalmente. Se o esporte jogar 4 jogos no mês, na ilha ou na arena, esse ticket vai para menos de R$10, sei lá o quê. Quase R$8. Quase R$8. Então esse ingresso não é um ingresso que esteja caro, é um ingresso que está acessível. Aí o camarada pode dizer, não, mas espera aí, ele não tem R$30 para dar de uma vez. Existem facilidades. O ingresso, o esporte tem na Série A o ticket mais barato entre os grandes clubes. Mais barato. E mais ainda barato até que o do Botafogo também? Mais barato do que o do Botafogo também o faz ticket uma médio do esporte diferente, tá o mais barato. Agora, isso é para você atingir um determinado alvo. O outro aspecto importante que você colocou foi a questão da setorialização da ilha. A ilha não era setorializada. O que é que acontecia na ilha? Você tinha as sociais para sócios, as cadeiras cativas e camarotes para os proprietários, a arquibancada para o público geral e a geral para os menos favorecidos economicamente. Só que o torcedor comprava o ingresso e se aglomerava e ficava onde ele fosse mais interessante. Então, tem uma sombra no início da tarde, em tal ponto ali, convergiam todos, né? E o outro lado ficava sem ninguém. Qual o problema disso? É um problema até mesmo estrutural, até mesmo de segurança. Porque numa ocasião, Deus nos livre, que aconteceu um sinistro, para essas pessoas que estão ali, vai ser mais difícil elas saírem do estádio. Então o que nós fizemos foi setorializar a ilha para que fossem vendidos ingressos compatíveis com a capacidade de cada setor. Os setores que têm condições semelhantes têm preços semelhantes. Os setores que têm, digamos assim, uma condição melhor, se paga um pouco mais. Joia, o programa bom passa rápido, né? Tem muito tempo aqui, a gente está no tempo, então vamos abrir a rodada final de perguntas, começando pelo João Vitor, da Rádio Jornal de Pernambuco. Já tinha uma pergunta não respondida. Já tinha uma, né, presidente? Se o senhor puder responder rapidamente essa questão do Magrão, porque tem uma preocupação muito grande com essa questão do ídolo pós-carreira, né? Se ele vai ter um lugar no clube, como ele vinha falando, e se o Sport vai jogar na Arena de Pernambuco ainda esse ano. Olha, respondendo a questão de Magrão, o Magrão ainda não conversou conosco, nós acreditamos que um atleta que está jogando com a performance e o nível de excelência de Magrão, com o cuidado físico que ele tem, né, com a dedicação ao trabalho, o zelo que ele tem com o corpo dele, ele é um atleta que tem muito a dar ainda. Mas ainda assim, o Sport tem em seu quadro 2 outros grandes goleiros, que é Agenor e Maílson.
Maílson, inclusive, já foi convocado para a seleção brasileira, sub-20, esse negócio todo. Temos em casa café no bule. Não é uma posição que nos preocupe no momento. E se a gente vai jogar ainda na ilha, ou na arena, veja bem, a casa do esporte é a Ilha do Retiro. Né? Nós jogamos na arena em determinadas situações pontuais que ou era necessário econômico, financeiramente, tá certo? Ou por uma questão de estádio, do gramado, como foi nesses 2 jogos que nós fizemos lá, quando o nosso estádio, o nosso gramado não permitia a condição para jogar lá. Agora, isso não quer dizer que eu não possa voltar. Não tem planos, não tenho nada planejado para isso, nada estabelecido ou conversado sequer sobre isso. Mas, se houver uma necessidade, se houver alguma coisa algo do contexto que justifique, poderemos jogar. Mas não estamos pensando nisso, até porque tanto a nossa comissão técnica como os nossos atletas preferem jogar na ilha, ainda que não seja nas melhores condições, mas eles se sentem mais confortáveis jogando na Ilha do Retiro e nós, na medida do possível, procuramos respeitar isso. Gustavo Luquezzi, sua última pergunta, jornalista da Folha de Pernambuco e da Rádio CBN. Já agradecendo o convite, mas é só a relação com o Luxemburgo, porque quando chegou, o Vanderlei atraiu holofotes, mas o Luxemburgo consegue uma recuperação incrível no Brasileiro e é um cara que gera toda essa polêmica de ser o maior vencedor de campeonatos brasileiros, gera aquele amor e ódio. Como é a sua relação com ele, presidente? Minha relação é muito profissional. Eu respeito muito Luxemburgo, ele é um profissional que está extremamente identificado com o esporte, extremamente comprometido, dedicado. Me impressiona a preocupação que ele tem não só com o que o time vai fazer em campo, mas com as condições para que esses atletas desempenhem o seu melhor futebol. Ele se preocupa desde que a gente coloque o campo em condições, quanto que a gente permita que haja uma descontração maior para que o psique, a cabeça do atleta possa se desvincular um pouco da pressão e ele ter uma sua performance melhorada, como ele dá sugestões para o clube de uma maneira geral, porque ele tem uma vasta experiência dentro do futebol e nós temos um relacionamento de muito respeito, muita admiração e nós estamos muito satisfeitos com o trabalho que ele está fazendo dentro do clube. O Luxemburgo não gosta muito que fale isso, mas eu acho que ele se reinventou no esporte. A postura dele ali de participar mais, parece mais integrado, parece ter se redescoberto no esporte, né? Presidente, como é tradição aqui, o seu recado final, né, o recado final do presidente do Sport Recife para a imensa massa rubro-negra nessa reta final aí de Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, né? 2 frentes importantes para o Sport Recife. Sem dúvida. O meu recado vai para o torcedor, não só para o sócio, mas para o torcedor. Há um esforço muito grande por parte da gestão em procurar fazer o melhor para o clube. Nós estamos tentando recuperar as instalações do clube, vocês viram lá, nós fizemos a recuperação do teto da nossa sede, recuperamos os banheiros, estamos recuperando a piscina, está em franco serviço lá de engenharia, terceirizamos a utilização das quadras de tênis para que isso possa ser oferecido aos sócios, estamos estabelecendo um sistema de biometria para acesso à academia e à piscina, ajeitamos o piso da academia, mas nem tudo pode ser feito de uma hora para outra, nem de uma vez só. Né? Nós não podemos fazer com que o esporte se modifique em 7 meses que eu tenho 7 meses que eu tenho de mandato, que eu modifique uma estrutura de 50 anos. Né? O esporte precisa melhorar, o estádio precisa, nós estamos fazendo gradativamente. Mas o importante é que para fazer tudo isso, nós precisamos de você, torcedor. Nós precisamos de você, sócio. Nós precisamos que você, dentro de campo, pagando ingressos para contribuir para o seu clube, levando a sua energia, levando o seu apoio para que a gente possa estar cada vez melhor na tabela, na pontuação, porque isso vai dar destaque, vai trazer luzes para o esporte e aí nós vamos ter condições de ter melhores recursos em termos de patrocínio e poderemos, se Deus quiser, fazer o esporte do tamanho do orgulho do rubro-negro. Maravilha. Eu quero agradecer ao presidente Arnaldo Barros
por essa entrevista, vinda ao esporte, né? O 4º presidente do esporte em 7 anos que vem aqui ao camarote, contar sobre a sua administração, o que está sendo feito, né? O esporte nessa toada boa, né? Que arrancada depois de um início difícil, muito difícil no Campeonato Brasileiro, mas agora brigando por vaga na Copa Libertadores, entre os 6 times principais também, na frente da Copa Sul-Americana também, que é uma meta internacional da qual o presidente já falou aqui para 2018, e agradecer e desejar boa sorte ao presidente Arnaldo Barros, completando aí seu 7º mês de administração desse mandato. Agradecer também as participações do João Vitor Amorim, repórter da Rádio Jornal de Pernambuco, mandando um grande abraço para o nosso amigo Maciel Júnior, comentarista, sempre ligado aí no Camarote Premier, a turma de Pernambuco, a vasta audiência. A gente sabe que o Premier tem grande audiência em Pernambuco, futebol pernambucano sempre dando grandes audiências. E agradecer também a participação de outro estreante no Camarote, o Gustavo Lucchesi, da Folha de Pernambuco e da Rádio CBN, comentarista da CBN. Não errei seu nome. Não errou, agradeço. É uma vantagem, né? Saiu daqui de uma forma inesquecível. Mas obrigado. E agradecer a vocês e renovando o convite aí para o futebol pernambucano, outras participações. É sempre legal trazer essa experiência, essa vivência dos repórteres e comentaristas que cobrem o dia a dia dos seus clubes. Isso é muito enriquecedor para a gente. E as portas do Camarote sempre abertas a vocês. Será sempre uma honra falar do nosso Nordeste, é um orgulho para a gente, seja no futebol, na dança, na música, de qualquer forma. Maravilha. Quero agradecer também a você, sócio Premier, pela sua participação, pela sua audiência. Fique ligado nas nossas redes sociais para saber quem será o próximo convidado do Camarote, edição 64, em setembro. Um grande abraço e até lá.